Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Fala Varão. E olha, como eu sempre digo, como eu sempre falo, né? Quando a gente começa esse programa, Fala Varão dessa semana é muito especial. É muito especial porque nós temos hoje um convidado também, que vai contar um pouquinho do seu testemunho, né? Da sua conversão. E olha, eu tenho certeza que você que está em casa vai ser impactado com esse grande testemunho desse grande homem de Deus que vamos receber daqui a pouco aqui para sentar para bater um bate-papo com a gente. Antes da gente chamar o nosso convidado para cá, para sentar com a gente aqui, queria te fazer um pedido para que você venha se inscrever no nosso canal, acione o sininho, deixa lá o seu joinha lá e compartilha também o vídeo para que outras pessoas possam ser alcançados por esse trabalho lindo que é o Fala Varão. Também queria agradecer a você que tem compartilhado os nossos conteúdos aqui no canal do Fala Varão, né? Chegamos a uma marca importante lá no Instagram, de mais de 12 mil pessoas lá assistindo o vídeo lá do Fala Varão, mais de 56 comentários. Muito obrigado, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. É para isso que o Fala Varão ele existe, para abençoar a sua vida. Sem mais delongas, eu queria convidar aqui, chamar para sentar aqui comigo para esse bate-papo, pastor Geraldo. É isso aí, pessoal. Estamos aqui com o pastor Geraldo, hoje nosso convidado do Fala Varão. E olha, estou feliz por entrevistar mais um pastor, né? Que responsabilidade. Toda vez que eu entrevisto um pastor aqui, eu fico com medo, eu fico tremendo, meu emocional fica meio abalado, mas eu sei que vai dar certo. Pastor, queria agradecer ao senhor por o senhor ter aceitado esse convite de estar participando aí do nosso Fala Varão. Tenho certeza que vai ser bênção as pessoas poderem conhecer um pouquinho do pastor Geraldo. E eu já queria começar, já pedindo ao senhor, para o senhor se apresentar para quem está em casa, quem está nos vendo agora. Quem é o pastor Geraldo, onde mora, se o pastor Geraldo é casado, tem filhos. Esse é o momento de se apresentar aí para quem está em casa. Amém. Boa noite, Ramone. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Para mim é um grande prazer poder estar aqui falando um pouco da minha história, falando um pouco da minha vida. Eu espero que nesse momento que a gente vamos estar juntos aqui, eu possa estar edificando a vida de algumas pessoas. Eu acho que isso é muito importante. A gente, muitas vezes, só o testemunho que a gente dá é o suficiente para edificar a vida de outras pessoas. Então, eu sou o Geraldo, nascido e criado aqui em Jacarepaguá, depois mudei para Campo Grande. Sou Geraldo, marido da Lana, pai do Vitor, pai da Miriam, avô da Lavínia, estou com 57 anos, estou aí trabalhando no ministério, já tem, são 20 anos no total. Fui nomeado como pastor em 2006 e ordenado em 2018, que é a igreja de onde eu vi a ordenação depois de um período de teste, mas foi algo assim que, para mim, ajudou bastante na minha caminhada, no meu trabalho, no ministerial, e tem sido muito gratificante, poder estar trabalhando para o Senhor. E a minha vida em si, ela tem, como eu diria, a minha vida em si tem ajudado algumas pessoas, Sim. A minha dedicação, que eu sempre, graças a Deus, tive em prol do Evangelho. E meu testemunho de vida alcançou algumas pessoas. E eu espero que isso seja uma forma, é uma forma da gente pregar o Evangelho. Com certeza. Com a nossa vida, com o nosso testemunho. E tem sido um prazer para mim, uma alegria. Eu cheguei aqui na PIB de Vargem Grande, através da sobrinha do pastor Joel, que antes de vir para cá, eu pastorei ela durante 11 anos. Eu saí da congregação que eu estava, Logo depois ela também saiu. E ela sempre falando da gente, sempre falando da igreja. Pastor, vai lá visitar. E eu estava indo numa igreja perto da minha casa, bem próxima mesmo da minha casa. E comecei a vir para cá.
ir para lá. Eu não queria ir em várias igrejas e tal, eu ia lá e vinha aqui, ia lá e vinha aqui. Até que me apaixonei pela PIB de Vargem Grande e aqui estou. O senhor mora em Campo Grande? Moro em Campo Grande. Quanto tempo o senhor está morando lá em Campo Grande? Estou morando em Campo Grande desde 2001. Desde Desde 2001? 2001. Caramba. Desde 2001. E os filhos do senhor congregam na mesma igreja, não congregam? Congregam. Eles foram criados lá praticamente ali. Eu quando mudei para Campo Grande, Uhum. eles tinham, eram menores, acho que um tinha 9 anos ou 10 anos, eu não lembro. Outro, só que sei que eram bem pequenos, Uhum. né? Mas já estavam sendo criados na igreja. Uhum. E os dois foram criados na igreja. Meu filho, quando saí, tanto é que quando eu saí da outra igreja, né, a gente chama de núcleo, né, Uhum. porque tem a igreja sede e tem os núcleos distritais. Meu filho, quando eu saí, praticamente ele ficou assumindo a igreja que eu congreguei. Né? Hoje é um homem de Deus, graças a Deus. E minha filha está na igreja, da outra igreja que eu estava visitando. Amém. Então, para a gente começar aí, você conhecer um pouquinho do pastor Geraldo, e a gente vai entrar agora na nossa pergunta, né, para a gente poder conhecer mais a fundo quem é o pastor Geraldo. E eu queria que o senhor falasse aí para a gente, para quem está em casa, né, contasse um pouquinho da sua história, de família, né, onde o senhor nasceu, sua criação, seu pai, sua mãe, como é que foi essa criação do Geraldo. Do Geraldo. Então, Ramani, eu, como eu falei, fui nascido e criado aqui em Jacarepaguá, nasci na Taquara. Né? A maternidade que eu nasci nem existe mais, era ali no Mato Alto ali, né? Na curvinha ali perto ainda tinha um cinema ali, o drive-in, né? Você é novo, não deve nem saber o que é isso. Né? Então eu nasci ali, aí morava num sítio chamado Vivenda Geraldo, ali na estrada do Rio Grande. Hoje é um condomínio, nem existe mais esse sítio, né? E sou filho da dona Laurite e do seu José Marcolino da Silva, vulgo seu Juca. Né? Meu pai era muito conhecido naquela região. Qual lugar ali da Taquara que você morava ali? Na Mananciais. Na Mananciais. O sítio era grande, ele pegava parte da Mananciais com a Rio Grande. Tanto é que foram gravadas várias novelas ali. Eu moro ali pertinho da Rio Grande. Então, foi gravado Pai Herói ali naquele sítio, foi gravado Irmãos Coragem não. Misto Quente. Rapaz. Foram várias novelas gravadas ali. Só novela que eu não conheço, hein? Então, você é novo ainda. Quando foi isso, mais ou menos? Tem essa isso data? Foi... As novelas? Essa é a novela da década de 80. Né? Teve uma novela, que eu estou tentando lembrar o nome da novela. Eu não vou lembrar agora, mas essa novela aconteceu algo engraçado. Porque quando eu estava gravando a novela, naquela época não tinha negócio de você cortar e emendar. Eram aqueles rolos, né, grandão. Sim. Então não tinha como cortar. E nessa novela, eu apareci engatinhando na novela, no meio da novela, e para eles não cortarem, deixaram. O que eles fizeram? Eles deixaram rolar. Aí quem estava, era uma cena que estava atuando um ator que eu não lembro o nome, e o Paulo Gracindo. Aí nisso, o Paulo Gracindo fazendo o papel de padre, ele me pegou no colo e continuou a gravação da novela. Isso foi depois, né? E o Geraldo apareceu na televisão, só que a novela aparecia anos depois que aparecia para televisão. Aí foi aquele comentário e tal. E aí, quer dizer, fiquei famoso de pequenininho. Desde pequenininho, né? Então aí foi coisa assim, foi legal. A família toda depois comentando, né, os parentes comentando. E ali fui criado ali, meus amigos todos ali, de praticamente, a maioria dos meus amigos são daqui de Jacarepaguá, né, uma criação boa. Meus pais, graças a Deus, né, fui muito bem criado, não tenho que reclamar dos meus pais, assim. Meu pai e minha mãe não tinham muito estudo, né? Mas eles deixaram uma herança para mim que isso não tem que pague. Que é a educação, um bom caráter formado, né? Isso é o maior bem que meus pais deixaram para mim. Né? Isso eu me esforcei para passar para os meus filhos. Né? Eu, quando
quando me converti, né? Não sei se já pode ir para essa parte também, ou você quer saber, né, Eu queria saber mais questão do senhor, da sua criação. da minha criação. Então, Seus irmãos. não, não tem irmão. Não tem irmão? Na verdade, É filho único? eu sou filho único. Na verdade, tem uma história, Ramone, que eu fiquei sabendo anos depois, já adulto já. Isso, é isso que a gente quer saber. Porque Das histórias. O que aconteceu? Eu, quando minha avó, né, ela bebia muito, muito demais, bebia muito. Então tinha época que ela chegava na minha casa, que ela morava em São João de Meriti, eu estava morando aqui em Jacarepaguá, então ela vinha, quando ela vinha para minha casa, às vezes ela chegava muito bêbada. Tem uma vez que eu cheguei em casa, ela estava, porque eu saí, eu estava indo para a rua, ela estava deitada no chão, na entrada do portão lá de casa, eu peguei, levei lá para dentro de casa, e a gente conversando, ela, não sei por que veio aquele assunto, né, ela acabou falando que minha mãe, no primeiro relacionamento que ela teve, né, antes do meu pai, ela tinha tido um relacionamento com uma pessoa no qual ela tinha tido um filho. Né? E o que aconteceu? Minha mãe indo fazer café, botou água para ferver, naquele criança sabe como é que é, você tem um filho pequeno, criança se deixar, ela cega, gente. Verdade. E nisso que minha mãe foi, né, desviou o olhar, esse meu irmão foi lá e esbarrou na água que estava fervendo, essa água veio em cima dele. Meu Deus. Né, e foi levado para o hospital, mas veio a óbito. Né? Então, depois de anos que eu vim entender o cuidado que minha mãe tinha comigo, lógico que toda mãe tem cuidado com o filho, né? Mas a minha mãe era coisa assim, minha mãe me teve, eu tinha, ela tinha 43 anos, né? Minha mãe teve ecrâmpsia quando eu nasci, então foi uma coisa assim minha mãe era muito apegada, assim, de uma tal forma, muito cuidado, assim. Tua mãe tinha um zelo contigo muito grande, né? Muito grande, muito grande. Quanto tempo que esse teu irmão aí chegou a falecer? Eu era bebê, eu nem cheguei a eu não conheci, porque não conheceu, né? ela, depois de anos, ela conheceu meu pai, depois começou um outro relacionamento, né? Essa história foi tua avó que contou pra você? Minha avó que contou. Já estava com uns 19 anos, assim. Então foi bem depois, né? Anos, muito tempo depois ela acabou me contando, aí minha mãe mesmo nunca tinha me falado. Eu sentei, conversei com ela, chorou bastante e tal, né? Mas aí, graças a Deus, depois ela... que é a coisa que marcou a vida dela. Eu lembro que uma vez eu sentado no sofá da minha casa, né, aí eu tinha um pijama de flanela, todo branquinho. Aí tô sentado, e eu quando era pequeno eu botava muito sangue pelo nariz. É mesmo? Aí eu tô sentado vendo televisão, nesse dia eu sentei no chão do sofá, a cama que eu tinha, que a casa que a gente tinha um quarto só, meu pai comprou um sofá-cama, eu dormi no sofá-cama na sala. Aí tô sentado no chão vendo televisão, já pronto para dormir. Aí daqui a pouco eu cochilei sentado, só que eu comecei a botar sangue pelo nariz. Aí tu imagina, aquele pijama de flanela branquinho, todo ensanguentado. Todo ensanguentado. Minha mãe, quando viu aquilo, entrou em desespero, né? Aí eu acordei assim, assustado, pegou, já queria me levar para o hospital. Meu pai, não, calma. Aí, na hora resolveram e tal. Aí meu pai dormiu sozinho naquele dia na cama, né? Minha mãe dormiu ali do meu lado. E, cara, pra você ter uma ideia, eu só pude fazer coisas na cozinha, assim, esquentar uma água, depois dos meus 16 anos. Minha mãe não deixava eu entrar na cozinha de jeito nenhum, porque ela tinha esse trauma por causa do meu pai. Meu pai entrava na cozinha, ela ficava, não deixava. Depois que a comida estava pronta, tudo desligado, aí a gente podia entrar na cozinha. Fora isso, não deixava de jeito nenhum. Não deixava a gente, isso gerou um certo trauma, né? Gerou um trauma nela. Então ela sempre teve esse cuidado, né, comigo, desde pequena, até por conta do trauma que ela teve por conta do meu irmão. E a sua mãe era evangélica? Qual era a vida que a sua mãe e seu pai tinham? Meu pai e minha mãe, eles eram espíritas, né? Durante muito tempo. Meu pai morreu sem conhecer o evangelho. Teu pai morreu com quantos anos? Meu pai morreu, tinha um ano mais velho que eu. Mais velho que eu. Mais novo que eu, na verdade. Meu pai morreu, tinha 56 anos. Meu pai bebia muito, né? Isso é um histórico praticamente da família. Bebia muito, fumava muito. Meu pai fumava, às vezes, 2 maços de cigarro por dia. Fumava muito, né? Mesmo, muito. A gente brigava muito, porque às vezes eu escondia maço de cigarro. Tomava muito café e fumava? O quê?
Direto. Aí eu escondia maço de cigarro dele. Então ele teve um problema teve um problema no estômago, né? E por conta desse problema no estômago, ele teve que operar. Uhum. Né? Teve que operar. E nessa cirurgia que ele fez, aí o problema do cigarro vem aí, né? Porque às vezes tem gente que fuma 20, 30, 40 anos e não acontece nada. Verdade. Mas quando você adoece e você precisa, às vezes, que o teu corpo Aí, não reage ao verdade. E foi o que aconteceu com meu pai. Meu pai morreu novo, como eu falei, com 56 anos, internou. Eu fui visitar ele num dia, né? Conversei com ele. No dia seguinte, eu deitado no sofá da minha casa, minha mãe trabalhando numa casa de família, ela trabalhava praticamente do outro lado da rua. Eu estava deitado no sofá, né? Daqui a pouco aquela batida na porta. Aí eu levantei assustado, quando eu fui ver, o rapaz até que era meu compadre, Toninho. Ele, Geraldo, corre lá que teu pai morreu, tua mãe está nervosa, teu pai morreu. Eu parei assim, sabe, sem entender nada. Quase que eu voltei para deitar para ver se, acho que eu estou dormindo, eu estou sonhando. E foi aquela pancada assim, e eu descobri que ele, quando chegamos no hospital, né, eu fui com até o patrão da minha mãe na época, que ajudou bastante, né, questão de enterro, essas coisas todas. Foi lá, porque eu não tinha cabeça, eu novo, 19 anos na época, e ele que me ajudou o procedimento a fazer enterro. E meu pai tinha tido, na madrugada, antes de fazer o exame, ele teve uma insuficiência respiratória por conta do cigarro, o pulmão já estava tomado, e ele veio a óbito. Caramba. Então foi bem novo mesmo, né? Ele morreu novo, meu tio, que era irmão da minha avó, né? Meu tio-avô, no caso, faleceu com 50 e poucos anos também. Acho que o primo que a minha avó mais gostava também morreu nessa faixa. Então, até isso que causou até a morte da minha avó. É mesmo? Minha avó morreu, ela... Sabe que a pessoa morreu de desgosto? Foi o que aconteceu. Ela perdeu um espaço curto de 2 anos, assim, o sobrinho que ela mais gostava, perdeu o irmão e perdeu o filho. Meu pai. E ela... Uma pancada só, né? Foi uma pancada só. Eu lembro que eu comentei, o dia que minha avó entrar no hospital, dificilmente ela vai sair. E foi assim, ela entrou no hospital porque ela não estava comendo, não conseguia, ela não comeu, e assim ela foi definhando e veio a óbito também. Caramba. Entendeu? E como é que era tua convivência com teu pai enquanto ele era vivo? Era um parceiro. As lembranças que você tem do seu pai. Muitas lembranças. O que você pode falar pra gente aí, que você fala assim, Ramon, eu sou esse cara aqui porque meu pai sempre tocava nesse assunto comigo. Então, meu pai sempre foi um parceiro, sabe, assim, gente boa, para tudo quanto é lugar que ele ia, que ele podia me levar, ele me levava, às vezes pro futebol. Antigamente tinha muitos campos de beira de estrada, né? Então ele ia assistir alguns jogos, ele me levava. Teu pai gostava muito de futebol? Gostava, meu pai era flamenguista também? Flamenguista. Tinha que ser, né? Então lá em casa todo mundo é flamenguista, até minha neta. É mesmo? Minha neta é flamenguista. Até comentaram comigo, pô, sua neta também só anda feliz lá nessa casa lá, então. Minha neta não tinha para onde correr. Eu flamenguista, o irmão flamenguista, o outro avô, né, é flamenguista, então não tinha para onde correr. O bisavô e a bisavó vitória, é flamenguista. Só então, vitória, né? É todo mundo mais que vencedor. Então não tinha para onde correr. Entendeu? Mas meu pai era, sabe, morreu novo, né? Como eu falei, eu queria ter aproveitado um pouco mais, né? Meu pai me deu muitas lições, assim, de vida, né? Eu lembro até hoje, quando eu aprendi a andar de bicicleta, né? Que era aquela bicicleta de rodinha, né? Então, aí meu pai falou, hoje você vai aprender a andar sem rodinha. Eu falei, legal e tal, peraí. Foi lá e tirou a rodinha. Aí ficou lá no sofá da casa, eu andando no quintal, a gente morava no sítio ainda. Eu falei, só entra dentro de casa quando tu aprender a andar de bicicleta. E aí? Eu tomei uns 10 ou 20 tombos, eu olhava para a cara dele, ele virava a cara, mas eu aprendi a andar de bicicleta. Então, quer dizer, parece besteira, né, algumas coisas assim, mas ele nunca deixava de existir, sempre me incentivou. Eu fiz judô durante bastante tempo, né? Fui atleta da antiga Gama Filho. É mesmo? Fui campeão carioca durante 3 anos consecutivos. Só que nesse período,
né, que eu ia competir, teve uma luta que eu perdi, ele falava, pô, você fica olhando pra mim? Tem que lutar, não sei o que lá. A partir daquele dia, ele não foi mais. Aí ele deixava eu ir sozinho. Tu acabava atrapalhando. Porque ele né? achava que ele atrapalhava. Atrapalhava você. Aí, só que, e por incrível que pareça, depois que ele parou de ir, eu comecei a ganhar todas. Né? Então foi coisa assim que, na minha vida, meu pai sempre me acompanhou muito, né? Sempre me levava para tudo quanto é lugar que ele podia ir, para o trabalho dele. Né? Meu pai trabalhou, era servente numa imobiliária, né? Então às vezes ele me levava para lá, né? Meu padrinho era um dos donos da... Meu padrinho não, era meu pai, não, pai, era o pai do meu padrinho, que era um dos donos da imobiliária, que ele trabalhou durante bastante tempo. Então ele me levava para lá, ficava lá, né, com ele, aprendendo. Então, assim, eu tive, como eu falei, tive pouca convivência, mas a nível assim de... Meu pai era o tipo de pessoa que todo mundo gostava dele, entendeu? Tinha bastante, eu nunca vi alguém falar, pô, alguém falou mal do teu pai, nunca vi ninguém falar mal do meu pai. Então essas coisas que eu observo muito, né? Eu observei e trouxe isso para a minha vida, né? Trouxe isso para a minha vida. E procurei passar adiante para meus filhos, né? Eu sempre falo para o meu filho, eu falo para ele, cara, você é a minha flecha, assim como eu fui flecha do meu pai, um dia. Então, você tem que ir mais longe do que eu. E muitas vezes vai parecer que eu estou tentando te travar. Mas como é que funciona o arco e flecha? A flecha, antes de você lançar, você puxa ela para trás. Verdade. Então, muitas situações que hoje, né, eu lembro que um dos aniversários dele que nós fizemos na igreja, né, e ele, num dos meus aniversários, aí às vezes chamava o pessoal para falar e tal, ele agradeceu até pelas surras que eu dava nele, né, porque isso ajudou ele a se tornar uma pessoa melhor. Né? Amém. Então, acho que eu não tenho que reclamar da minha infância, né? Graças a Deus tive, assim, posso dizer que um lar perfeito, né? Mãe hiper carinhosa. Lógico que eu apanhava também, aprontava como toda criança, né? Mas eu tive um lar feliz, né? Graças a Deus. Eu acho que isso ajudou a me estruturar. Como eu falei, perdi meu pai novo, com 19 anos. Com 19 para 20 anos eu conheci minha esposa, né? Então foi assim, eu quando já tinha uma certa definição do que eu queria para a minha vida. Né? E sua mãe? Sua mãe, como é que foi a questão da sua criação com a sua mãe? O lado da sua mãe era diferente do seu pai? Minha mãe era uma pessoa hiper carinhosa, como eu falei. Sua né? mãe é viva ainda? Não, minha mãe faleceu, tem 11 anos. 11 anos. Tem 11 anos. Minha mãe, antes de falecer, ela teve Alzheimer, né? Morou muito tempo sozinha. Ela morava depois que eu casei, né? Aí a família aumentou, quando nós viemos morar aqui em Campo Grande, apartamento pequeno, mas ela ainda ficou morando com a gente um tempo. Chegou num ponto que ela não queria mais, ela sentia que estava atrapalhando e tal. E, querendo ou não, a Bíblia fala o quê? Casou, só que eu não podia abandonar literalmente minha mãe, porque ela já estava na época, não era tão velha, estava com 60 anos, né? Mas minha mãe, como eu falei, não era uma pessoa letrada, então precisava do meu apoio, precisava da minha ajuda. Ela morou bastante tempo comigo, até que ela acabou indo morar depois com a minha sogra, que minha sogra tinha uma casa grande, né? Tinha um quarto separado lá, aí ela fez tipo um kitnet e minha mãe foi morar lá com a minha sogra. Eu estava sempre lá vendo ela, a gente conversava bastante, ligava para ela todo dia, tinha contato com ela direto, né? E cuidei dela até onde pude. Só que teve um período que ela saiu de lá, de Santa Cruz, veio morar na Pedra, próximo da igreja que eu dirigia. Foi morar na casa, numa kitnet de uma irmã da igreja, estou lá com ela. E no dia anterior, minha mãe teve Alzheimer, né? E no dia anterior que ela teve Alzheimer, eu tinha ido lá visitar ela, conversei com ela, nós ficamos lá o dia inteiro com ela. Vim embora, no dia seguinte de manhã, a proprietária, né, da casa que ela estava morando me ligou, falando, pô, pastor, olha só, aconteceu uma situação chata aqui e tal, sua mãe saiu nua na rua. Caramba! Ela não chegou nem a sair, ela estava no portão, abrindo o portão, ela estava sem roupa, peguei, levei ela para casa.
Aí ela começou a falar coisa com coisa, você me ligou, eu peguei o carro, fui para lá. Ela tava lá sozinha, Tava né? sozinha. Aí eu falei com a minha esposa, eu falei, Lana, a partir de hoje não tem mais porque minha mãe morar sozinha. Aí trouxe ela para morar com a gente. Só que, como eu falei, o apartamento era muito pequeno. Aí ela não tinha que ficar o tempo todo. Meus filhos já estavam grandes, ajudavam também, mas aí tinha a vida deles também. E tinha que ficar olhando ela o tempo todo, que se deixasse ela abrir a porta, tinha que trancar a porta para ela não sair, que ela queria sair. E eu tenho uma prima que mora lá em São João de Meriti, uma prima que eu amo muito, tenho ela como irmã, tenho até devendo que eu tenho que ir lá ver como é que ela tá. E ela falou, Geraldinho, traz a minha madrinha para cá. Eu falei, pô, prima, quem tem que cuidar da minha mãe sou ela. Não, você sabe que... E realmente ela tinha falado muitos anos atrás, eu era novo, criança ainda, e ela falava que quando um dia que minha mãe ficasse velha, ou meu pai, que não tivesse condições de viver sozinho, né? Que ela fazia questão de cuidar. Legal. E porque minha mãe, o que ela fez? Minha mãe, quando essa minha prima casou, minha mãe ajudou muito, praticamente deu um enxoval todo, ajudou então ela ficou com uma dívida de gratidão muito grande com a minha mãe. Maneiro. Então eu levava minha mãe, ficava um tempo lá e um tempo comigo, porque lá era um quintal imenso, né? Então tinha muita gente, várias casas, e o portão principal era trancado o tempo todo. Então tinha bastante gente para olhar, ela andava no quintal à vontade e tal. Então lá foi melhor para ela. Até o dia que minha prima me ligou e falou, Geraldinho, só, a gente tem que ver um local para internar minha madrinha, porque ela não está podendo mais ficar sozinha, assim, ela está precisando de cuidado médico. Se fosse só para cuidar, por cuidar, ela ficava aqui, mas ela está precisando de cuidado médico. Eu lembro que nesse dia, Ramone, eu parei, ela me ligou, sabe, o olho encheu d'água, mas ela já estava com a idade avançada, minha mãe já estava com 86 anos. E eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, o Senhor sabe que o desejo da minha mãe não era dar trabalho para ninguém e nem ir para o hospital. Ela não queria ir para o hospital. Ela sempre pediu, o desejo dela, o dia que ela morresse, seria que ela deitasse, dormisse e não acordasse. Ela está sofrendo, o Senhor conhece ela, já está com a idade avançada, ela está sofrendo. Que o Senhor realiza o desejo do coração dela. Isso foi numa quarta-feira, no dia 8 de agosto. E nisso eu fui para cá, conversei com a minha prima, né? Depois eu fui orar, falei para ela que no dia seguinte dava a resposta a ela. Cheguei em casa, dobrei o joelho, orei. No dia seguinte, minha prima me ligou, dizendo que minha mãe tinha morrido. E exatamente, minha mãe deitou para dormir, que elas duas dormiam juntas na mesma cama. E não acordou. Quando acordou, minha prima acordou, foi ver, ela estava dormindo. E parecia que estava dormindo literalmente, ela só não levantava. E ali minha mãe partiu para a glória. Graças a Deus morreu salva. Né? Como eu falei, os dois eram do espiritismo, isso é uma parte que eu vou contar mais para frente, né? Que aí isso aí é uma gratidão que eu vou ter pro resto da minha vida com a minha esposa. Ela conseguiu, pelo menos eu e minha mãe, ela conseguiu ganhar para Jesus. Glória a Deus. Né? Então, através do testemunho da minha esposa, eu fui ganho para Jesus. Amém. E aí, estão gostando aí? Pastor Geraldo, contando um pouquinho do seu testemunho. A gente vai para um rápido bloco aí, pastor. E quando a gente voltar, a gente vai continuar conhecendo um pouquinho, né, dessa conversão, como é que você conheceu Jesus, um pouquinho dessa história. É rapidinho, a gente volta, tá, pessoal? Não sai daí, não. Nós paramos de nos frustrar, nos entristecer por qualquer coisa, quando a gente entende que o Evangelho se trata dele. Deus não está em busca de homens perfeitos, nem mulheres perfeitas. Deus está em busca de corações rendidos a Ele. O Evangelho de cruz não é prisão, não é tortura, não é não viver a vida como ela foi feita para ser vivida, aproveitando todas as coisas. Na verdade é aí, quando a gente perde a nossa vida, nega a si mesmo, é que a gente ganha, acha a vida em Cristo Jesus. É isso aí, pessoal, voltamos, né, pro segundo bloco do Fala Varão. Tô aqui com o meu convidado hoje, convidado especial, pastor Geraldo de Jesus, né? De Jesus. Duas vezes. Pastor,
Recapitulando o que a gente falou aí no primeiro bloco, né? O senhor contou um pouquinho da história do senhor, da criação, onde o senhor nasceu ali na Taquara, né? Contou um pouquinho da história do seu pai também, né? Seu falecimento, da sua mãe também, né? E agora a gente tá estreando um quadro aqui no Fala Varão, e o senhor hoje é o privilegiado da vez. Inaugurando o quadro. Tá inaugurando, inaugurando. A gente tá inaugurando um novo quadro dentro do programa do Fala Varão, chamado Pergunta Varão. Você que tá assistindo o Fala Varão, pode fazer pergunta pro convidado que vai sentar aqui. Hoje é o pastor Geraldo. A gente tem algumas pessoas aí que fizeram algumas perguntas para ele, vai estar respondendo. E você pode ser o próximo, né? Depois você procura aí o pessoal aí do Fala Varão, a Ju, do Wesley, a Rayane também, pode mandar mensagem para elas, para falar sobre querendo participar, né, do programa, mandar pergunta pro convidado, pergunta para elas qual vai ser o convidado, e aí elas vão te falar qual é o convidado, vai te falar sobre tema ou testemunho, e você pode ficar à vontade para estar participando aqui com a gente do Fala Varão. Então a gente vai para nossa estreia aí do nosso quadro aí, Pergunta Varão. Olá, pastor. Aqui é Lana, sua esposa, e eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Qual foi, pastor, o maior testemunho que o senhor tem para nos contar desde o dia que o senhor se converteu, desde o dia que o senhor se tornou um pastor? Pergunta boa, hein? Pergunta boa. Fica à vontade, pastor. Então, Romário, eu tive várias situações, mas acho que quando às vezes são coisas pessoais, às vezes mexe um pouco mais com a gente, né? Eu lembro que minha esposa foi fazer uma cirurgia. Acho que para mim houveram várias outras situações, como eu te falei, mas acho que foi mais que marcou para mim, porque ela ia fazer uma cirurgia, eu não lembro qual foi, porque ela fez várias, né? Eu não lembro qual foi, mas eu lembro que nesse dia eu lembro do dia como se fosse hoje, porque foi no dia da posse do Bandeira de Melo. Caramba. Eu estava lá no hospital, nesse dia eu ia trabalhar, mas eu já tinha acertado que eu só ia trabalhar depois da cirurgia dela. Uhum. E nisso a gente estava no hospital, demorou a cirurgia dela, acabou que eu nem fui trabalhar nesse dia. A cirurgia que era para ser por volta de 9, 10 horas da manhã, acabou sendo 4 horas da tarde. Então eu falei, só saio daqui depois da cirurgia. Normal, ela foi, fez a cirurgia, aguardando aquela apreensão toda. E quando ela voltou para a sala, né, a gente ficou ali, ela estava bem, conversando. Eu falei, filha, acho que eu vou embora agora porque eu tenho que voltar para o trabalho amanhã. Você ainda vai estar aqui, amanhã de manhã eu venho para cá, vou estar de folga, eu passo o dia aqui com você. Ela, não, tá bom, eu estou conversando de boa. E nisso, antes de eu sair, eu resolvi olhar, para dar uma olhada na cirurgia, porque foi uma cirurgia que ela fez na barriga. Ela teve, eu não sei se foi retirado de ovário, alguma coisa que ela foi fazer. E quando eu levantei o lençol, a atadura estava literalmente vermelha. Meu Deus. E o chão todo sujo de sangue. E na hora bateu um nervosismo. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E eu chamei o enfermeiro. Corri, chamei o enfermeiro veio, quando olhou, voltou, chamou o chefe da enfermagem. O chefe da enfermagem correu, veio os médicos. Aí me tiraram da sala, né? E eu fiquei do lado de fora da sala. E aquele procedimento lá, de estancar o sangue, ela teve hemorragia. E ficaram lá uns 40 minutos lá dentro, trancados, não deixaram entrar. E os médicos saíram, foram lá para fazer outra coisa que eles estavam fazendo lá, acho que eles iam para outra cirurgia. E daqui a pouco o enfermeiro falou, seu Geraldo, o senhor, isso aqui que eu estou fazendo não vai funcionar. Se o senhor não for lá embaixo e reclamar, eu não sei o que vai acontecer aqui não, mas isso aqui que estão mandaram fazer vai matar sua mulher. Aí eu falei, o quê? Aí na mesma hora eu desci, fui na direção, eu falei, olha, estou comunicando que eu estou indo na delegacia, dar uma parte de vocês. E nisso a secretária
do anestesista estava lá embaixo. Aí ela viu reclamando com o pessoal, ela ligou para o anestesista. Na mesma hora que ela foi, ligou para ele, ele retornou para a sala junto com o pessoal e começaram o procedimento todo. E quando começaram a fazer o procedimento, o que aconteceu? A enfermaria, ela estava numa enfermaria que é só para 2 pessoas, um quarto, as pessoas dividiram no meio. E o que aconteceu? O lado que a minha esposa estava é praticamente uma ligação só, né? A parte de elétrica, luminária, ela ficava uma para minha esposa e uma para outra moça que estava do lado, e a aparelhagem ali da minha esposa e da moça que estava ali. E o que aconteceu? Na hora que eles estavam fazendo o procedimento, a luz só daquele lado apagou. Só daquele lado apagou, ficou escuro. E os médicos não conseguiam trabalhar, minha esposa mandou me chamar. Ficou, não, chama meu marido, chama meu marido. E na hora que eu entrei, eu senti que tinha um ambiente estava pesado. E na hora o Espírito Santo falou, ora e repreende. E os médicos não entenderam nada. Eu segurei na mão da minha esposa, comecei a impor as mãos. Eu falei, Satanás, você não vai levar a minha esposa. Eu te repreendo e ordeno que você saia daqui agora em nome de Jesus. Na mesma hora, Ramon, a luz voltou. Meu Deus. Os médicos ficaram me olhando assim, sem entender nada. Aí voltaram a fazer o procedimento, eu saí da sala e ali eles terminaram. Eu não podia nem dormir ali, porque, como eu falei, ela leito coletivo, né? Tinha mais de uma pessoa. Eles providenciaram um espaço lá para eu ficar lá junto com ela. Né? E naquele dia eu acabei passando a noite no hospital. Mas isso foi assim, porque parecia que o espírito da morte estava ali para levar ela. E na hora que eu repreendi, eu vi que realmente era espiritual no momento que eu repreendi. E a luz voltou na hora. Então ali para mim foi uma das coisas que mais mexeu comigo. Acho que foi uma das coisas uma experiência incrível, né? Foi. E do lado de fora, enquanto ela estava lá, eles estavam fazendo o procedimento, estava lá sentado, lá orando, clamando, né, traindo a presença de Deus ali para poder se resolver. Mas acho que foi o que mais marcou, porque entrou a questão de sentimento da família, né? E a gente que pastoreia, a gente não pode muito. É como um médico, né, um psicólogo que trata de vidas, a gente não pode entrar muito, mergulhar muito nos. Assim, a gente absolve, mas não pode entrar muito nos problemas da pessoa, isso acaba te fazendo mal. Exatamente. Né? Você pode reparar aí que. Pode fazer uma pesquisa, a maioria dos pastores, quando morrem, é infarto. É verdade. Quando morre, é infarto. Você tem tanto cuidado com o problema dos outros. Não sei se você sabe, 2019, acho que foi 2021 que teve, 2020 ou 2021 que teve a pandemia. Sim. Vários pastores morreram, ou infartaram, depressão. Então, foi uma coisa assim terrível. Então, a gente precisa, os pastores precisam se cuidar também. Né? Então, essa pressão que a gente fica sofrendo. E ali, como eu falei, uma coisa é cuidar da vida de terceiros, outra coisa é a sua família. Né? Então, o peso é diferente, tocar, né? É outra pegada. Entra mais sentimento. Não que você queira se manter ali. Não tem como, né? Não tem como, família, não tem como. Entendeu? Então essa foi a experiência que mais marcou pra mim. Caraca, muito legal, muito bom. Tem mais uma, pastor? Tem mais uma, né? Solta aí, cara. Fala, pastor Geraldo, tudo bem? Eu sou o Wesley e nós queremos saber como você conheceu e o que te fez vir para a PIB de Vargem Grande. Um abraço, pastor. É Esse é o o homem que me ajudou aí quando meu pneu furou. É mesmo? Ele legal. Ele o step dele, que o meu furou, quando veio o step também estava furado. Glória a Deus, glória a Deus. Ele me cedeu o step dele para me poder ir embora para casa. Então, como é que o pastor Geraldo chegou aí? Eu acho que o senhor já até começou a falar, mas vai mais a fundo agora, então. Então, eu vim como eu tinha saído da igreja que eu congregava, né, eu tinha me afastado, saí de lá. E, como eu falei, Michele, eu pastoreei ela durante um período de 11 anos. E ela acabou saindo de lá, mas a gente sempre manteve contato. Né? E ela, pastor, vamos lá conhecer, E eu já conhecia o pastor Joel. A Michele, sobrinha do pastor Joel. Isso, a Michele, sobrinha do pastor Joel. Eu conheci o pastor Joel, assim, em situações até atípicas, né? Ela sempre queria unir nós dois, porque o sonho dela era que eu viesse para cá. Legal. Eu achava que não viria, até por conta da distância, né?
E quando eu conheci, como eu falei, já conheci o pastor Joel, assim, tinha visto 2 vezes, por coincidência, numa situação atípica, foi no enterro do sobrinho dele e depois no enterro do irmão dele. Né? E eu estava indo na igreja da minha filha, que é bem próximo da minha casa, né? Então a probabilidade de eu ficar lá era bem maior do que eu vir para cá. E comecei a vir para cá, ir para lá. Mas tem coisas que é difícil explicar. Porque antes de escolher, Ramone, eu perguntei, Senhor, onde é que o senhor quer que eu fique? Eu acho que quando você é membro comum de uma igreja, você quer ir simplesmente para um lugar onde você simplesmente sinta paz, que seja cuidado, né? Mas com uma visão pastoral, você quer ir para somar, você quer ir para trabalhar, né? Você quer ir para ajudar. E é uma coisa que eu aprendi, né? Se você é servo, você tem que estar ali para servir. Exatamente. E eu queria servir onde Deus quisesse que eu servisse. E eu falei assim, olha, que eu consiga, que o Senhor me mostre o lugar que eu vá. E comecei a ir lá, ia uma semana para IBBE, né? E uma semana para cá. Uma semana lá, uma para cá, depois comecei a vir mais para cá. E o que mais marcou, assim, para a minha vinda para cá, né, assim, porque se identificava um pouco mais com a igreja que eu estava antes. Porque a igreja que eu congreguei antes de vir para cá, eu fiquei 20 anos lá. Então foi... Bastante tempo, lá né? eu fui líder dos homens, lá eu fui o primeiro líder de homens, o primeiro diácono, líder do corpo diaconal, lá eu fui pastor, né? Cheguei a ser vice-presidente da igreja. Então, sabe, você acaba procurando algo, você acaba se identificando. E aqui eu senti essa identificação maior, né? E como é que eu dou o nome? Não é passeata, não, né? Na Marcha para Jesus, né? Na Marcha para Jesus eu vi, assim, calor da igreja, né? No trabalho de evangelismo, sabe? O pastor Joel, eu lembro que ele ficou todo feliz, né? Que a maioria das pessoas eram membros da igreja. Apesar dele ter convidado outras igrejas locais, era maciço. Se você via idoso, criança, né? Todas as faixas. A igreja abraçou, né, a ideia. A igreja abraçou a ideia, então, pô, sabe, eu senti aquele... Eu falei, pô, é aqui que eu quero ficar, aqui que eu vou ficar. Até aquele momento ali, o senhor não tinha certeza? Sabe, o coração já estava aqui, mas sabe que você queria, tipo assim... Uma confirmação a mais, né? Então eu vi, igual Tomé, né? Que não tivesse, assim, não tivesse trabalho na BBE lá, tá? O pastor de lá, o pastor Alexandre, eu, às vezes, às quartas-feiras, ele tem um trabalho de estudo lá, que às vezes eu vou. É um homem de Deus, é um homem seríssimo, né? Faz um trabalho fantástico lá. Mas sabe aquela coisa que, sei lá, tem coisas que não dá para você explicar, né? Aí tem gente que fala, poxa, mas eu só veio de tão longe, né, para cá. Eu falei, gente, aí eu cheguei a me questionar com relação a isso. Só que um dos pastores da igreja que eu congregava, ele mora aqui perto, ele mora aqui no Recreio. Ele sai do Recreio para ir para lá, porque eu não posso sair de lá para vir para cá. Então, de carro, a distância é mero detalhe. Entendeu? Então, acho que gerou essa aí. Graças a Deus, eu fui bem recebido aqui com a minha esposa, né? A igreja, eu sinto que a igreja tem abraçado a gente, né? Então, isso, sabe, tem ajudado a gente me ajudou a tomar a decisão de ficar aqui. Tá feliz? Tô muito feliz. Glória a Deus. Eu sei que tenho muito a aprender, como também espero ter bastante coisa a acrescentar. Né? Eu conversando outro dia, eu falei, poxa, ninguém é tão ignorante que não tenha que ensinar, nem tão sábio que não tenha que aprender. Verdade. Então, eu estou aqui para aprender, e o que eu puder passar, né, de ensinamento, até com a minha própria vida e com a minha história durante esses anos aí pastoreando, né, eu vou procurar fazer. Glória a Deus. Isso aí foi as perguntas aí, então, do Pergunta Varão, nosso quadro aí, que a gente tem agora aí, e o pastor Geraldo abriu, né, os trabalhos aí. E você que quiser participar, né, como eu te falei, só procurar aí a Ju aí, você que é da igreja, quer participar aí das perguntas do Fala Varão pro convidado sentar aqui, pode procurar ela aí e vai ser benção.
Pastor, para a gente continuar, então, as nossas perguntas aqui, né? Queria saber agora, pastor Geraldo sempre foi pastor, sempre foi evangélico ou não? Não. Como é que era a vida do pastor Geraldo, então, antes de conhecer Jesus? Então, rapaz, a história é longa. A gente vai precisar de uns 3 falavam. Aí se eu fosse contar tudo na íntegra, nos mínimos detalhes. Mas como eu falei, meus pais, eles frequentavam, né, centros espíritas. E eu, com 14 anos, eu comecei a frequentar um centro. Né? E quando eu tive 16 anos, resolvi sair. Porque eu me senti constrangido a sair. Eu vou te explicar. Eu entrei iniciante, né, que tinha vários níveis lá, iniciante, algumas coisas ainda me lembro, outras não. Né? Iniciante, banco e tal. E eu ficava lá, entrei iniciante, e as pessoas que depois entraram, até depois de mim, eu via o pessoal entrar, né, receber aqueles espíritos lá e tal, e nada acontecia comigo. E eu queria aquilo para mim na época e tal, não, quero que manifeste em mim, e nada acontecia. A ponto da própria líder do centro falar, poxa, esse menino não desenvolve, o que acontece com ele? O senhor buscava isso lá dentro? Eu queria isso, mas e nada acontecia. Isso foi passando os anos, né, foram passando os anos, até que eu conheci a minha esposa, né, Vamos lá, graças a Deus, ou eu falo graças a Deus, o pessoal não entende, né? Eu falo, graças a Deus que minha esposa era desviada, né? Por quê? Porque se ela não fosse desviada, ela não tinha ficado comigo, né? Porque uma mulher realmente cristã não vai ficar com alguém, casar. Pode ser que, por exemplo, seja, os dois eram, de repente um se converteu, você não vai abandonar seu marido. Mas quando uma mulher criada no Evangelho, dificilmente vai procurar, né, alguém de uma religião diferente, até porque a Bíblia fala para a gente não entrar em julgo desigual. Verdade. Né? Então, ela estava afastada da igreja e depois, nesse período, bem antes, né, como eu falei, com 16 anos eu saí e comecei a frequentar um trabalho que o meu primo tinha, que ele era candomblessista, né? E ele frequentava, tinha o ponto era na casa dele, fazia aquele trabalho na casa dele. E eu comecei a ir para lá, para a casa dele, e a Lana às vezes ia comigo. Né? Ela começou a ir comigo, mas, como eu falei, ela estava afastada do Evangelho, mas o Espírito Santo ainda habitava dentro dela. E aconteceu uma situação lá, que foi no dia que ela resolveu não querer ir mais. Porque quando meu primo, ele saiu uma entidade daquela, né, do corpo dele, a minha filha, que tinha acho que 4 anos de idade na época, ela olhou e viu alguma coisa assim que aquilo arrepiou ela e ela começou a chorar, né? E ali minha mulher botou ela no colo. Ela estava lá no centro. Ela estava junto e ela falou, pô, isso aqui não é meu lugar mais não, se você quiser vir, é com você. Eu até continuei indo durante um tempo, minha conversão demorou. E ela comecei a ir durante um tempo, até que meu primo começou a ir fazer esse trabalho na minha casa. Ia lá em casa, fazia na minha casa. E era assim, toda vez que um espírito saía do corpo dele, daqui a pouco vinha outro. Quando saía um do corpo dele, minha esposa, ela ficava no quarto. Não participava? Não participava. E ela sentia como se alguém estivesse beliscando ela, literalmente no quarto. Empurrava ela assim no quarto, ela sentia aquilo. Eu acho que começou, esse meu primo falou, Geraldo, você não pode ficar com essa moça. Essa moça vai atrapalhar a sua vida. Ele falou para você? Aquilo ali, eu acho que acabou tendo um efeito contrário, né? Porque é aí que eu decidi ficar com ela. E outras pessoas já tinham me comentado que a gente não era para ficar junto e tal, porque eu conheci minha esposa, ela estava grávida já, né? Minha filha mais velha. Né? E a gente, mesmo assim, fiquei com ela. Aí o pai, né, biológico da minha filha não quis saber e tal, minha esposa também não quis e não quis nem saber da criança, e eu registrei ela, então é minha filha. Acabou assumindo como sua filha. Era minha filha. E acabou que, nesse período, eu acabei me perdendo aqui um pouquinho.
falando do seu primo, falando que não Isso, tinha... aí meu primo, eu conversei com ele, né? Ele falou, primo, faz o seguinte, eu não quero mais isso aqui na minha casa. Tu falou pra ele? Falei para ele, não, tudo bem. Ele, não, tudo bem, eu vou respeitar, porque minha esposa não tá gostando e tal. E a partir dali, não, eu ia lá, mas não queria mais que fizesse na minha casa. E houve um período que minha esposa voltou para a igreja, né? Nesse período que ela voltou para a igreja, eu até lembrei depois estava vendo o testemunho do pastor Diego, né? Eu falei, algumas coisas a gente tem em comum, porque eu tinha ojeriza crente. Sabe o que é ojeriza crente? A ponto de uma vez eu estar indo para uma festa com meu pai, aí antigamente usava aquela jaqueta de couro, umas gravatinhas de crochê, e eu chegar no meio da rua, alguém passou um irmão de bicicleta, Pai do Senhor, irmão. Eu voltei em casa para mudar de roupa, porque eu estava parecido com crente. Né? Então, eu não gostava de crente, não gostava de jeito nenhum. E minha esposa voltou para os caminhos do Senhor, começou a caminhar, né? E ela orava muito por mim, intercedia por mim. Eu acho que ali, eu até aproveito para falar para o pessoal de casa, né? Que tem, às vezes, está brigando, está lutando por um marido que está querendo que se converta, uma esposa que ele quer que se converta. Eu sempre falo, gente, não desiste da sua família. Né? Eu falei aqui da última vez que eu ministrei, sempre tem alguém orando por nós. É verdade. Nós somos frutos da oração de alguém. Sim. Né? E minha esposa sempre orava por mim, só que demorou muito tempo, né? Demorou muito tempo. E houve um período que eu saía para ir para as baladas e tal, e acho que o segredo dela foi que minha esposa nunca bateu de frente comigo. Sabe? Eu chegava em casa, tipo, você já chega esperando aquela confusão, ela nunca falou nada, eu chegava, deitava, né? E sempre deixou você à vontade, né? Sempre me deixou à vontade, mas orava. E me chamava para a igreja, eu não queria ir. E houve um dia que eu estava saindo, acho que foi a segunda vez que eu ouvi Deus falando comigo. Né? A primeira vez que eu estava falando foi quando meu pai faleceu, que Deus falou comigo, eu senti literalmente que uma voz falando no meu ouvido, falou, olha, que eu saí chorando, né, do local e voltei tranquilo. Meus colegas nem entenderam nada, porque quando eu saí de lá, era só eu e minha mãe chorando, nervosa, Deus falou literalmente comigo, Armando, como eu estou falando com você aqui agora. Ele falou, olha, para de chorar, porque agora você precisa cuidar da sua mãe. É só você e ela. E na hora me deu uma paz assim que eu voltei e comecei a cuidar da minha mãe. Né? E ali já não chorei mais. Aí aconteceu essa situação, que eu estava te falando, que eu ia sair com meus amigos, e eu tomei uma bronca do Espírito Santo naquele dia. Né? Eu estava saindo, um portão, um corredor assim, mais ou menos a distância daqui para a portaria ali, né? Que eu morava num apartamento, já morando na Mananciais ainda, em Jacarepaguá. E quando eu estava saindo com minha tia arrumada, ela, pô, você vai sair? Eu falei, não, vou, os colegas estão ali no portão esperando, a gente vai sair. Eu saía, tipo, sexta-feira, eu voltava no sábado, tarde e tal. Aí quando eu estou no meio do corredor, o Espírito Santo me parou e falou, ei, eu parei assim, você acha justo você sair e deixar a minha serva em casa com os seus filhos? Foi para isso que você casou? Eu lembro que eu tomei um susto, eu parado no corredor. Aí eu parei, baixei a cabeça. Aí fui até o portão, falei com o pessoal, gente, não vou sair hoje não. Aí, poxa, você não vai sair, pô, tá sem dinheiro, não tem problema, que a gente paga e tal. Eu falei, não quero não, só não quero. A partir dali eu não saí mais. Quando eu voltei para dentro de casa, Ramon, eu consegui enxergar, eu acho que o Espírito Santo ali abriu meus olhos para algumas coisas. E eu vi alegria nos olhos da minha esposa, sabe? Alegria nos olhos dos meus filhos. Minha filha, pô, papai não vai sair hoje, papai não vai sair hoje. E eu vi, cara, o mal que eu estava fazendo com a minha família. E ali Deus já começou a tratar algumas coisas comigo. Né? E eu não saía mais, ainda não ia à igreja. Mas parou de sair, Mas né? parei de sair, ficava em casa. Bebia muito? Bebia pouco. Né? Mas gostava de estar no bar com os meus amigos. Alguns meus amigos, a maioria deles bebiam. Fumava? Bebia pouco, fumava. Eu não, graças a Deus.
Eu acho que eu fiquei um pouco traumatizado, porque eu via o que acontecia com meu pai, então por isso acho que me gerou um trauma para mim não Mas beber. Beber, de vez em quando eu tomava uma cerveja socialmente. Até quando com a minha esposa, ela durante um tempo, como eu falei, ela estava afastada, bebia, eu comprava muito aquele drink Dre, a gente tomava na beira da cama, então, até para dormir, né, mais tranquilo. Então, forte pra caramba aquilo, cara. O conhaque acho que era mais forte. O drink Dre, mas botava com gelo, era com um baldinho lá, tomava, daqui a pouco apagava ali mesmo. Então, mas era sempre mais assim, dentro de casa, né? Bebida, assim, uma cerveja eu tomava no bar com os amigos, né? Aí, a partir daquele dia, eu parei de sair. E às vezes num bar com um amigo meu durante o dia, mas à noite eu não saía mais. À noite não saía mais. Não saía mais. E ali eu pegava, cara, eu ia de bermuda, às vezes, porque eu ia buscar minha esposa, ela frequentava aquela igreja metodista da Taquara, né? Eu sei onde é. Então, ela frequentava lá. Então, como era um pouquinho distante, eu acabei tirando ela da igreja ali, ela foi para uma outra igreja, né, mais próximo da igreja. Por quê? Porque ela, com minha filha pequenininha e meu filho de colo ainda, né, às vezes ela ia andando, você sabe que dá mananciais até sim, ali, chão, ela às vezes ia andando para lá. E eu às vezes ia buscar, quando o culto acabava à tarde, eu falei, eu vou de bermuda, que é para o pastor não mandar eu entrar. Aí eu já ia de bermuda, né, ia lá e comecei a ir lá, pegava meus filhos, botava na bicicletinha lá e ia para casa. E ali, cara, o que aconteceu? O pastor, que era o pastor da época, lá era o pastor, era Altair, pastor Altair, que era o pastor de lá. Cara, você olhava para aquele homem, você via Jesus, literalmente. Né? Então, ele foi, assim, me deu o ponto de virada na minha vida, assim, que eu comecei já a me preocupar mais com a minha vida espiritual. Que ele começou a fazer, perguntou se podia fazer culto na minha casa, eu que não queria permitir que fizesse culto na minha casa, né? Eu já estava, como eu falei, um pouco mais, comecei a ficar um pouco mais sensível, os irmãos iam lá, faziam culto, mas mesmo assim, eu não ia para a igreja. Teve um retiro uma vez, que foi muito engraçado, foi lá em Cabo Frio, a igreja foi toda para lá, aí eu falei, pô, eu vou, tô de férias mesmo, fui pro retiro. Aí, pô, carnaval, né, cara? Eu ficar ali dentro da igreja e tal. Falei, sabe uma coisa? Vou pro carnaval. Aí saí da igreja, fui lá pro carnaval. Aí na volta eu vim devagarinho, o portão fechado. Eu falei, agora? Eu fui pular o muro da igreja. Quando eu tô em cima do muro, irmão, entra pela porta, irmão. Eu nervoso, quase caí. Aí entrei todo sem graça. Cara, e naquele dia as irmãs estavam em oração. Provavelmente sabiam que... lógico que sabiam que eu saía. E ali no chão, onde elas estavam orando, elas começaram a escutar um monte de estalo no chão, como se o piso estivesse soltando. Foi uma coisa assim, uma batalha que estava tendo ali. Então, sabe, do nada eu resolvi voltar. Assim, então, eu sei que houve uma batalha ali, talvez por conta da minha vida. O pessoal já sabia também que tu não era... Já sabia. E o pastor teve uma sabedoria muito grande que talvez muitos pastores, às vezes, hoje não têm. Não teria, né? Eu participei de um trabalho na igreja sem ser crente. E aquilo aí, sabe, eu falei, pô, eu senti, as pessoas me abraçaram, sabe? É coisa que às vezes você vê, muitas vezes hoje, algumas igrejas perderam um pouco disso, né? Eu não sou de quem fica criticando a igreja, né? Mas a gente vê que algumas igrejas perderam um pouco, é muita campanha, libertação. Esse amor ao próximo, né? Essa coisa da comunhão, sim, né? Sim. De trazer, se importar com o outro, né? Perdido para perto, né? E esse pastor, eu comecei a conversar com ele e eu contei essa história de quando eu era, né? Eu estava no espiritismo e aconteceu isso comigo, eu não conseguia desenvolver. E ele ele era muito usado na área profética, né? Questão de revelação. E ele conversando comigo, ele falou, Geraldo, vou te dizer uma coisa, Deus te separou no útero da sua mãe para você trabalhar na área de libertação. Então, as pessoas que são separadas na área de libertação, o diabo não toca dessa forma.
E aí depois de anos já, pastoreando, comecei a ler a Bíblia, aí você vê algumas pessoas que eram separadas de pequena na Bíblia, né? Que eram os famosos nazireus, que foi Samuel, Sansão, né? Que eram separados exatamente para aquela área. E desde aquele período, aí ele falou, é por isso que quando você estava lá no centro, o Espírito não manifestava, não podiam entrar no seu corpo. Porque ali a tua área de libertação, você precisa estar com o teu templo dentro limpo. Isso foi a explicação que ele me deu na época, né? Eu tomei aquilo para mim, né? E ali eu já comecei, sabe? Mas demorou ainda minha conversão, né? Eu acho que o ponto que culminou da minha conversão, eu até contei aqui um pedaço do que aconteceu comigo na minha casa. Eu morava numa casa, eu vou resumir aqui porque é muito longa a história. Como eu falei, eu tive um problema grave com o meu vizinho, e ali eu coloquei no coração que eu ia matar ele. Eu ia matar ele, ia matar a mulher dele, que era a que mais criava a confusão na época. Porque você vê como é que eu estava, foi um período que eu estava no trabalho, Ramon, eu não queria vir embora para casa. Porque todo dia tinha um problema que eu tinha aqui. E eu chegava em casa, sabe, sem paz nenhuma, com aquela coisa, e sempre tinha um problema. Aquilo estava me agoniando de uma tal forma. E eu queria matar todo mundo, até a criança eu queria matar, para você ver como é que a minha cabeça estava. O diabo estava trabalhando legal, né? E eu trabalhava, né, no meio de pessoas que eu trabalhei, fiz uma segurança um tempo, trabalhava com pessoas que não eram legais. E incentivo para fazer coisa toda errada. Toda hora, né? Até o dia que eu decidi, vou fazer. Isso eu conversando com um amigo meu, ele falou, pô, Geraldo, você vai matar a família toda? Eu falei, vou. Não estou aguentando mais. Aí ele, pô, vou fazer o seguinte, cara, não faz isso com a tua arma, não. Se você fizer isso com a tua arma, pô, a tua arma é registrada, pode dar problema. Eu tenho um monte de arma lá em casa, eu vou lá e faço contigo. Aí tu vai fazer isso comigo? Eu falei, vou. Então tá bom. A gente acertou tudo, vamos fazer. E um pouco antes disso acontecer, o que aconteceu? Teve um culto, como eu falei, eu não ia para a igreja nesse período, eu falei com minha esposa falou, pô, mas vamos na igreja comigo hoje e tal. Aí eu, do nada, eu falei, sabe de uma coisa, eu vou contigo hoje. Ela, tu vai mesmo? Eu falei, vou. Aí fui para a igreja. E teve uma hora que o pastor falou, olha, quem quiser, tiver algo para pedir, como é feito aqui a questão da oração, né, pessoal, eu resolvi ir. Quando eu cheguei lá na frente, eu não sabia orar, né? Eu falei, Deus, do jeito que eu estou falando contigo, eu falei, Deus, você sabe que eu não sou uma pessoa ruim, mas eu estou ficando. Eu não quero matar aquela família, mas eu vou matar se o senhor não me ajudar. Eu preciso da sua ajuda. Só isso. E voltei para o meu lugar. E lá fiquei sentado. Aí o colega, e aí, Geraldo, vai fazer? Eu falei, não, peraí, espera um tempo aí, daqui a pouco eu falo contigo de novo. Eu falei, se eu pedir, eu tenho que esperar para ver se Deus vai fazer alguma coisa. Né? Agora, no espaço de um mês, mais ou menos, um mês. Em cima de onde eu morava, era um apartamento que embaixo, era um apartamento, mas só tinham 2 apartamentos em cima e embaixo a casa, que seria a casa do zelador. E atrás tinham 2 depósitos, nesse depósito tinham duas kitnetzinhas, só que uma era só um banheiro. E toda essa confusão aconteceu logo assim que meu pai me faleceu. Eu ficava numa dessas kitnets que eu saía, ia para a festa, voltava, então eu ficava lá. Só que quando meu pai faleceu, eu falei, pô, esse rapaz que eu tive problema com ele engravidou uma moça que trabalhava na confecção, e ele morava longe. Eu falei, cara, faz o seguinte, tu fica com o meu quarto, eu vou lá para dentro, fico lá dentro com a minha mãe. Ele, pô, então quer dizer, eu ajudei o cara, e o cara depois causou esse inferno todo na minha vida. Caramba. Né? Aí ele foi lá para dentro, ele ficou lá na casa, e foi morar na confecção. Essa moça foi morar na confecção, foi assim uma enviada de Deus mesmo. Essa mulher odiava ele. Caramba. E ela era apaixonada por mim, porque ela me viu desde pequenininho. Né? Porque quando a primeira vez que teve a confecção, depois fechou e voltou de novo, ela era gerente da confecção. Então, na época ele não trabalhava lá na primeira vez, só que depois ela saiu e voltou anos depois. Então ela me viu pequeno, então pô, gostava muito de mim. Aí, quando teve aquela enchente aqui em 96, não sei se você lembra, que era o Burro das Pedras, acabou com tudo, o Rio de Jacarepaguá.
minha casa, o apartamento que eu morava, a parte de baixo, entrou água que a gente perdeu o sofá, perdeu tudo. E Lana ficou, né, no apartamento de cima, né, exatamente junto com ela. Ela contou a história depois, o que tinha acontecido e tal. Aí ela falou para a Lana, Lana, olha só, fala para o Geraldo que a partir de hoje você não vai ter mais problema com eles. Porque ela não gostava dele. E, Ramone, a partir daquele dia eu nem via mais ele. Eles não passavam nem na porta. Pra você ter uma ideia, eu já cheguei a ver, porque eles também eram espíritas, jogavam as trouxinhas de coisa de cemitério, jogavam lá dentro da minha casa, eles passavam em frente à janela, jogavam lá. E ali, depois passou o tempo, foi que eu, cara, tenho que dar um jeito na minha vida, Aí, como eu falei, tirei minha esposa dessa igreja, ela foi lá para a igreja lá perto de casa, que era o Ministério Palavra de Vida, o pastor Gediel, ela começou a frequentar. Um belo culto, eu resolvi ir com ela, e sabe qual está o culto? Se perguntar o que foi pregado, eu não lembro. Que cantor, eu não lembro. Eu sei que eu estava agoniado na cadeira. Quando o pastor fez o apelo, eu não lembro. Eu só lembro quando eu estava ajoelhado lá na frente. E ali eu me rendi ao Senhor. Entendeu? E aí, como eu falo, a questão da importância da gente não desistir da família, né? Desistir do casamento, desistir de um filho. Aí quando eu olhei, que eu estava voltando depois, lá para trás, eu vi um monte de irmã lá abraçada com a minha esposa, né? Eu falei, caramba, é tanta mulher que estava orando por mim, assim, né? Então, porque elas viram, sabe? E minha esposa, toda vez que ela via, né, um homem entrando assim, um escurinho entrando na igreja, né, com a Bíblia debaixo do braço, ela de terno e gravata, ela, não, um dia vai ser meu marido, um dia vai ser meu marido. Então, a gente tem um péssimo hábito de falar, poxa, vem aqui na igreja, ora pelo marido, aí vê o marido em casa às vezes, vê a esposa em casa fazendo coisa, a gente vai, ora por uma coisa aqui e declara outra coisa em casa. Então, aquilo que a gente declara é muito poderoso. Sim, né? Não adianta eu dizer que creio uma coisa aqui e falar outra coisa. No momento que você verbaliza aquilo que você está vendo, você está declarando muito espiritual e é aquilo que vai acontecer. Nossa, a palavra tem poder, né? A palavra tem poder. Então, minha esposa nunca fez isso, sabe? Então, acho que o testemunho dela me ajudou a me converter. Se hoje eu estou aqui, é graças ao Senhor Jesus e graças ao testemunho da minha esposa. Porque ela orava muito por mim. Eu trabalhei no meio que eu trabalhei, fazendo segurança, tinha muitos milicianos. Vi muita gente morrer, sabe? E às vezes, tem uma vez que ela sonhou comigo, que me via todo ensanguentado em determinado local, ela acordou assustada, foi orar, e o Espírito Santo falou para ela, pode ficar em paz que eu estou cuidando do meu servo. Nem crente era. Né? Então, Deus tinha um propósito na minha vida, e depois que eu me converti, sabe quando tu vê as escamas dos teus olhos caindo, eu vi, cara, tanto eu fiz sofrer minha família. Né? Então, eu acho que eu devo isso a Deus, a minha vida, e a minha esposa, que não desistiu de mim. Né? E isso, sabe, eu sempre, graças a Deus, sempre fui um bom pai. Né? E você sabe quando você é um bom pai, quando você não é, pela forma que seus filhos lhe tratam. Sim. Né? E meu filho, tipo assim, meu filho nunca me viu. Eu nunca falei, filho, você tem que orar. Ele orava porque ele me via orando, sabe? Então, isso para mim, sabe? Então, o que a gente faz, se você falar, filha, vai lá e limpa aquilo ali. Sua filha criança não vai limpar. Mas quantas vezes você já viu tua mulher varrendo lá, tua filha pegando a vassoura lá fazendo? Porque o exemplo, ele arrasta, né? Então, acho que foi isso que ajudou, né? Na minha transformação, na minha conversão, né? A referência foi minha esposa. Por isso que eu falo, seja uma referência dentro da sua casa. Não adianta você falar de Jesus para a sua família. Você tem que viver Cristo dentro da sua casa. E isso sim vai fazer com que a sua família seja alcançada. E depois que o senhor aceitou Jesus, o que o senhor pode falar pra gente aí, que fala assim, Ramone, isso aqui eu achava que nunca ia ter jeito na minha vida. Depois que eu aceitei Jesus, eu vi que melhorou muita coisa. Alguma área da sua vida, assim, que você achava que não ia ter jeito, que você ia morrer desse jeito ali. Então, Ramone, assim, vou tentar pegar aqui, porque é tanta besteira que a gente faz, né? Que
Até eu bebia pouco, como eu falei, mas eu bebia, né? E assim, perdi o prazer, assim, sabe? Porque o que acontece? Quanto mais você se enche de Deus, é como você pegar esse copo aqui, né, e encher de água, isso, deixar ele todo sujo. E à medida que você for enchendo ele de água, o que vai acontecendo? A sujeira vai saindo. Então, eu quando me converti, assim, eu não tinha vícios assim que pudesse, acho que isso facilitou a minha conversão. O que mudou foi o meu entendimento da visão que eu tinha de Deus, né, e de crente, dos crentes que eu não gostava, sabe? Então, assim, eu achava muita falsidade, muita hipocrisia e tal, a questão de dinheiro, todo mundo, muita gente no mundo que não conhece, né? Pastor pede muito dinheiro para pastor, nada, assim, não quero saber desse negócio. E, sabe, Deus foi... Tu tinha um preconceito, olhos, né? Tinha um preconceito, né? Então, isso que foi mudando na minha vida, né? Isso foi me ajudando, eu comecei a ver as coisas de Deus de uma forma diferente. Eu falei, pô... Né? E com relação à questão familiar, assim, de você estar saindo, estar fazendo, sabe, abrindo mão da sua família, né, para estar com pessoas que eram colegas meus, tem muitos até, que alguns estão convertidos hoje, outros não, né? Como eu falei, eu assim, não pude mostrar muito, porque a maioria dos meus amigos, eu morei 33 anos aqui em Jacarepaguá, então quando eu fui para Campo Grande, né, eu já fui crente, então as pessoas que eu conheci lá já eram cristãs, então, assim, eles não puderam, os daqui não puderam ver muito da minha mudança. Mas alguns colegas, exemplo, colega do quartel, tem um amigo meu do quartel, que ele é pastor hoje, eu encontrei com ele em Campo Grande, eu tinha ido na casa de uma irmã, né, uma senhora, anciã que era membro da igreja. Eu estou saindo da casa dela, né, estava de terno, gravata, Bíblia debaixo do braço. Ele olhou para a minha cara, aí ele me viu, Geraldo, me deu um abraço. Aí a gente conversando. Aí a irmã foi e me chamou, pô, pastor, você quer? Ele, pastor, você? Ah, não, eu não acredito. Porque cada 10 palavras que eu falava, 11 era palavrão. É mesmo? Então, sabe, eu olhava assim, não, você é crente não, você não é crente não. Aí eu falei, cara, você? Não, eu sou pastor. Eu falei, pô, tu tá falando de mim? Tu tá pior do que eu, pô. Aí, sabe aquela coisa assim que... Sabe, então, ele pôde observar. Só que, assim, ele viu que eu era crente, ele não acompanhou a mudança, né? Então, a mudança, muita gente no início da caminhada vai falar, pô, eu quero ver, isso não vai ficar muito tempo, não. É o percurso que você vai dar, as pessoas que acompanham esse percurso, que vai dizer, não, realmente fulano se converteu porque eu estou vendo mudança nele, eu estou vendo que Deus está trabalhando na vida dele. Infelizmente, aqui muitas pessoas não puderam observar, né, porque não tiveram não acompanharam esse contato, esse período da trajetória, próximo. porque eu me afastei deles. Né? Então, por isso que talvez, mas quem me conhece, a galera daqui, que eu tenho conversado, às vezes, pô, já até pastor, professor e tal. Eu tive a oportunidade de tentar ajudar, né? E foi assim, então, a minha conversão, né, esse contato que eu tive da minha mudança me fez com que, pela forma que eu estava conduzindo a minha família, eu estava vendo meus filhos, sabe, sem a minha presença, hoje me fez com que eu, pastoreando, me tornasse uma pessoa apaixonada por família, né? Uma área que eu gosto muito de trabalhar, né? A base da sociedade, a base da igreja é a família. Sim. Né? Hoje tem tentado, algumas pessoas aí, alguns grupos étnicos, né, têm tentado, né, destruir a família, né? E sabe que, como eu falei, a base da sociedade é a família, a base da igreja, uma família bem estruturada, você tem uma igreja bem estruturada. Verdade. Então, é a área que eu tenho trabalhado, quando eu estava na outra igreja, eu trabalhei muito nessa área, e quem é pastor sabe o tanto que você apanha nessa área, o tanto que a gente sofre por cuidar de famílias, é complicado. Você recebe muita crítica, pessoas que você carrega no colo, daqui a pouco estão te apunhalando pelas costas. Eu lembro que até uma vez, eu pastoreando,
eu fui chorar com Deus, falei, Senhor, pô, estou ajudando e tal. E sabe aquela autocomiseração que você começa a sentir de você sentir pena de você, aquela compaixão de você mesmo. Aí sabe que você quer colo de Deus? Você quer o colo. Aí na hora de pedir colo, eu ainda tomei uma bronca de Deus ainda, mas depois eu entendi, né? E eu querendo colo, e o Senhor falou, você não é melhor do que eu. Você não foi pendurado numa cruz. Aí eu comecei a me ver tudo que, sabe, que Jesus passou, tudo que ele vivenciou, né? E os mesmos que aplaudiam ele por conta de um milagre foram os mesmos que falaram, crucificaram ele, crucifica e solta Barrabás. Então, eu falei, não, realmente, aí eu acabei pedindo perdão a Deus, entendendo, realmente isso é o que Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me segue. É isso que eu tenho procurado viver para o Evangelho, né? Cuidei de inúmeras famílias, muita gente pode, sabe, que passaram pela igreja que eu congreguei, onde eu dirigi, muitas famílias passaram por lá, pode falar o que quiser de mim, mas uma coisa que tem certeza que ninguém vai falar é: o pastor Geraldo não cuidou direito de mim, o pastor Geraldo me auxiliou. Eu fazia coisas lá que tem muita gente que não faz, sabe? Às vezes o pessoal passava mal de madrugada, aí, pastor Geraldo, saía às vezes 1h pouca da manhã, ia socorrer, então, sabe? Eu fazia isso com uma alegria, sabe, irmão? Eu gosto de estar cuidando, às vezes casal, briga de casal, às vezes 2h da manhã, de receber ligação, pastor, vem pra cá, 2h da manhã. 2h da manhã. Eu não dormi, minha mulher, meu Deus do céu, vamos lá ajudar. Aí uma briga que eu até aí você tem que entender, que chega a ser cômico hoje, né? Porque ela queria comprar um sanduíche, eu não quis dar o sanduíche para ela. Eu falei, meu Deus, eu pago o sanduíche para essa mulher, cara. Aí eu fui lá, comprei o sanduíche para a mulher, depois sentei com um, sentei com o outro, conversou, os dois foram para casa, ficaram de boa. Mas coisas simples, às vezes, né? que um casal que gera um problema danado. Que são duas pessoas diferentes, né, Ramon? Sim. Que estão ali juntas ali durante muito tempo, né? E eu sempre, uma pergunta que eu sempre pergunto para os casais, né, novos que estão começando a um relacionamento, até gostei muito do trabalho aqui, da entrevista com o pastor Camarinha, né? Camarinha, pastor Camarinha. Pastor de família. Então, eu sempre pergunto para os casais, vem cá, os novos, vocês vão casar para quê? Porque todo mundo, quando você pergunta isso, a resposta normalmente é a mais inusitada. Eu perguntava ao Ramon, por que você casou, Ramon? E a maioria das pessoas que quando casa para quê? Para ser feliz. Né? Só que esse não é o propósito do casamento. Não. Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer alguém feliz. Né? Então o amor é isso. É você querer fazer a sua esposa feliz. Porque quando você casa para ser feliz, você não está pensando no outro, você está pensando em você. E muitos casamentos às vezes dão errado por causa disso. Sim. Por quê? Porque aí você senta no gabinete e conversa com um, porque ele não faz isso, porque ele não faz aquilo, porque... Tá aí, eu falei, o que você faz por ele? O que você faz por ela? Porque casamento é isso, né? Uma vez eu tô ultrapassando aqui. Não pode ir. Tá no tempo ainda. Então, é uma coisa que Deus uma vez tratou no meu coração, né? Que é assim, olhando acerca de família, de casamento, né? Eu vejo assim, um homem como um agricultor, onde Deus colocou uma boa semente nele, e a mulher com uma boa terra que produz tudo aquilo que dá. Então, o relacionamento é isso. O homem, por isso que Jesus diz que o apóstolo Paulo fala que o homem tem que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Daí tem que morrer por ela. Verdade. Então, quem é que tem que partir do ato de amor? É do homem. Então, a semente do amor está aqui. Ele semeia essa semente na mulher. E a mulher que tem o poder de frutificar, ela vai multiplicar esse amor. Então, que o homem ele é mais duro, ele é mais carnal, então ele tem mais dificuldade com essa área. A mulher já é mais sentimental. Né? Então, o homem que dedica a mulher, que ama a mulher, que cuida da mulher, essa mulher vai ficar apaixonada por esse cara. Agora, se não tiver não começar amando, começar cuidando, não vai ter essa troca. Se você ficar só esperando... Não tem como, né? Não dá, tem que ser uma troca. Né? Então, se não tiver essa troca, o casamento não vai dar certo, porque é um semeando na vida do outro. Né? Verdade.
Pastor, a gente poderia ficar aqui a noite toda, que tenho certeza que teria muita história. Espalhou dentro. E ainda, Ramon, se eu for contar aqui, eu pulei muita coisa Verdade, da minha história ainda. Muita Eu acredito. coisa mesmo. Eu acho que se a gente fosse parar aqui, a gente sairia daqui muito tarde. Muito tarde. O senhor mora longe, eu moro longe também. Exatamente. Mas foi benção, pastor. Amém. Queria agradecer ao senhor por senhor ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza, para você que está nos assistindo em casa também, gostou muito aí, conhecer um pouquinho da história do pastor Geraldo, né? Pastor, como eu sempre faço aí com os convidados, queria que o senhor olhasse agora para frente lá e deixasse uma palavra para quem está nos assistindo aí no Fala Varão, uma palavra de Deus, um versículo bíblico, desse um conselho para quem não está assistindo, que está afastado dos caminhos do Senhor. Um dia o senhor esteve lá e o senhor sabe como é que funciona. Então, uma coisa que eu sempre digo, Jesus é o único caminho, o restante é tudo beco sem saída. Gente, se você está afastado, volta para o caminho do Senhor. E é a melhor coisa que você vai fazer é voltar para Jesus. Eu não estou dizendo você simplesmente voltar para a igreja. É voltar para os caminhos, voltar para a comunhão. Deixa Deus trabalhar. Eu falo, hoje eu estou aqui na PIB de Vargem Grande e a comunhão, você vai ser abraçado. Tenho certeza que se você entregar realmente, se entregar para Jesus, talvez você tenha se decepcionado com alguém, né? Mas o seu foco e o seu alvo tem que ser Cristo. Problema você vai ter, a Bíblia diz que no mundo teremos aflição, mas o Senhor diz: tem de bom ânimo. E até o versículo que eu acho que eu ia ler aqui no dia acabei no dia que eu preguei, eu nem li o versículo, me empolguei naquele dia, né, que é Atos 31, se eu não me engano, 16, 31, que fala: crê no Senhor Jesus e ser salvo tu e a tua casa. Então, irmão, confia. Você que está com a família talvez destruída, confia no Senhor. Coloca a tua vida aqui no altar. Cria um ambiente de adoração na sua casa. Você vai ver que Deus é fiel. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai terminar. Você pode estar decepcionado com qualquer pessoa, mas Jesus Cristo nunca vai decepcionar você. Amém. Glória a Deus. Então foi isso, pessoal. A gente está caminhando para o final. Queria que você não se esquecesse de se inscrever no nosso canal. Só no o sininho aí. E compartilha também para que outras pessoas possam ser alcançadas por esse testemunho como do pastor Geraldo, tá? Deus abençoe e até o próximo Fala Varão.